Saudações a todos os irmãos em Laodiceia, graça e paz seja convosco. A mensagem à Igreja Laodiceia. A mensagem à Igreja Laodiceia é uma arrasadora denúncia e aplica-se ao povo de Deus no tempo presente. Testemunho para a Igreja, volume 3, página 252. Essa mensagem especial é destinada a todo o povo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamada na profecia a Igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, verso 14 diz: E ao anjo da Igreja Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Vemos que a mensagem está dirigindo ao anjo da Igreja Laodiceia, como podemos ver também nas outras mensagens às 7 igrejas de Apocalipse capítulo 2 e 3. E ao anjo da igreja de Éfeso escreve, Apocalipse capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve, Apocalipse capítulo 2, verso 8. Cada mensagem é dirigida, é destinada principalmente ao anjo de cada igreja. E isso que estamos falando, e ao anjo da igreja Laodiceia escreve, ou seja, a mensagem vem diretamente para o anjo da igreja Laodiceia. Vamos definir primeiramente o que significa Laodiceia. A palavra Laodiceia é uma junção de duas palavras gregas, que é Laos, que significa povo ou fala, e Dikeia, que significa juízo ou sessão do julgamento. Ou seja, a palavra Laodiceia significa o povo que está passando por uma sessão de juízo. Um povo que anuncia, que fala de um juízo. E o único povo na atualidade que está falando: temei a Deus, dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Apocalipse capítulo 14, verso 7. É o povo que tem a mensagem que anuncia um juízo. Vamos agora definir a palavra anjo, já que a mensagem é dirigida especialmente ao anjo de cada igreja. Vamos definir o anjo que está a cargo da igreja Laodiceia. No livro Apocalipse capítulo 1, verso 20 diz: O ministério das 7 estrelas que tu viste em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros que tu viste são as 7 igrejas. Ou seja, as estrelas são os anjos das 7 igrejas. Cada igreja tem uma estrela, ou cada igreja tem um anjo. E no livro Obreiros Evangélicos, página 13, Ellen White define o que simboliza essas estrelas, que em Apocalipse capítulo 1, verso 20, são os anjos. Ellen White diz assim: Os ministros de Deus são simbolizados pelas 7 estrelas que aquele que é o primeiro e o derradeiro tem sob seu especial cuidado e proteção. As suaves influências que devem abundar na igreja acham-se ligadas a esses ministros de Deus, aos quais cabe representar o amor de Deus. Os ministros de Deus são simbolizados pelas 7 estrelas que aquele que é o primeiro e o derradeiro tem sob seu especial cuidado e proteção. As suaves influências que devem abundar na igreja acham-se ligadas a esses ministros de Deus, os quais cabe representar o amor de Cristo. Obreiros Evangélicos, página 13. Os ministros de Deus, ou seja, os pastores da igreja, são simbolizados pelas 7 estrelas de Apocalipse capítulo 1, verso 20. E essas estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, cada vez que você vê no Apocalipse que diz: escreve a igreja, ao anjo da igreja de Éfeso escreve, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, está falando ao ministro, ao encarregado dessa igreja, aos pastores dessa igreja. Por isso, quando você vê em Apocalipse capítulo 3, verso 14, que diz: ao anjo da igreja Laodiceia escreve, está se referindo de maneira mais direta ao ministro, ao mensageiro, ao encarregado dessa igreja, que é, nesse caso, a igreja Laodiceia, que é a igreja que anuncia o juízo. Vamos agora definir a condição do anjo da igreja de Laodiceia. E definindo a condição do anjo da igreja Laodiceia, vamos definir a condição que deve prevalecer na igreja Laodiceia. Para isso, vamos agora no livro de Apocalipse capítulo 3, verso 14, 15 e 16. E ao anjo da igreja Laodiceia escreve: Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Note bem, as palavras usadas para descrever a condição do anjo Laodiceia está em masculino singular, e a mensagem é dirigida primeiramente, de maneira mais direta, ao anjo dessa igreja. E as palavras usadas são que não é nem frio nem quente. A palavra usada também é morno, ou seja, o anjo não é nem frio nem quente, ele é morno. Se fosse a igreja, as palavras seriam nem fria nem quente, mas morna.
mas como a mensagem é dirigida de maneira mais direta ao ministro, ao anjo, ao corpo ministerial, pastoral da igreja Laodiceia, então os adjetivos usados, os termos usados estão em masculino singular. Como tu és morno, nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E o verso 17 diz: como tu dizes, eu sou rico, cheio de bem, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Veja outra vez uma série de palavras em masculino singular: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a condição descrita em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, que nos revela a condição espiritual do anjo da igreja Laodiceia, que é, verso 16, morno, também verso 17, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Como consequência da condição espiritual do anjo encarregado para cuidar os interesses espirituais da igreja Laodiceia, a igreja consequentemente deve encontrar-se numa condição desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Ok? Segundo as próprias palavras de Jesus, as próprias palavras que encontramos no Apocalipse capítulo 3, o anjo da nossa igreja, a igreja Laodiceia, a igreja que anuncia o juízo desde 1844, o anjo está numa condição deplorável à vista de Deus: morno, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E o que você pode esperar de um anjo assim? É uma arrogância espiritual, uma prepotência espiritual, imaginando que está tudo bem, quando na verdade está tudo mal. Ela não vai descrevendo a condição do anjo, diz no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 237, diz: homens e mulheres estão nas últimas horas de graça, e no entanto, são descuidados e ignorantes, e os pastores não têm poder para despertá-los, eles próprios dormem. Pregadores sonolentos pregando a um povo adormecido. Oh, meus irmãos, vamos acordar, vamos despertar nosso sono, vamos nos humilhar diante de Deus, para que Deus possa ter misericórdia, primeiro dos pastores, do anjo da igreja Laodiceia e do povo em geral, para que quando venha Ezequiel 9, a terrível cena de juízo que está aproximando, que vai começar pela igreja de Deus, que vai se alastrar no mundo inteiro, para que Deus possa nos encontrar suspirando, gemendo, clamando contra as abominações que são praticadas na sua igreja. Diz Jesus em Mateus capítulo 13, verso 25: enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Então a igreja Laodiceia está nessa condição por causa de que o anjo dorme. Pregadores sonolentos pregando a um povo adormecido. Testemunhos, volume 2, página 337. Finalizando o nosso tema sobre o anjo da igreja Laodiceia, o anjo encarregado dessa igreja que prega o juízo. Ela não vai dizer em manuscritos inéditos, volume 1, página 260, 260. Estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente. Mas o tempo passa e o povo está adormecido. Queira Deus que nos despertemos, que Deus nos abençoe, que possamos acordar do sono. Deus vai se manifestar na sua igreja, tirando o joio e selando o trigo. Que Deus possa nos abençoar.